Paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 51, que diz assim: E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Meu Deus, Jesus chega na quarta vigília da noite, andando sobre a água. Eles viram Jesus, não creram. Porém, quando Jesus falou com eles, eles se acalmaram, eles creram. E quando se dá ouvidos à voz de Jesus, algo acontece. Sempre acontece. A Bíblia fala que Jesus subiu no barco para estar com eles. Se eu não der ouvidos à voz de Jesus, ele não entra no meu barco. Tem um texto lá em Apocalipse que diz que ele estava à porta. Ele batia, pedindo para que eles abrissem a porta para ele entrar e cear com eles. As portas estavam fechadas, mas ele estava fazendo barulho. Ele estava ali: sou eu, abre a porta, deixa eu entrar. Quando você dá ouvidos, ele entra e ceia junto. Quando você dá ouvidos, ele entra no seu barco e vai estar junto com você. Mas eu estou no meio da tempestade. Ele vai entrar no seu barco e vai estar junto com você no meio da tempestade. Quando você dá ouvidos, significa que ele está perto. Ele está sempre conosco. O Espírito de Deus habita em nós, mas nós não cremos. Porque nós estamos querendo viver por vistas e não pela fé. Viver pela fé é viver pelo ouvido e não pelo olho. Então o Espírito de Deus está em mim, não mais vivo eu, mas Cristo habita em mim, e eu estou numa dificuldade, estou dentro de um barco, passando por um temporal, e eu não creio que ele está comigo. Mas quando eu dou ouvidos à sua voz, para eu estar ouvindo essa voz é porque ele está perto. E quando ele está perto, meu amigo, a nossa fé vai aumentando, vai aumentando. Quando eu deixo ele entrar no meu barco, mesmo em meio a todas as dificuldades, eu tenho certeza, ele está comigo. Não importa o que está passando ao redor, ele está comigo. Isso muda. O temor vai embora, a incredulidade vai embora. Porque eu entendi através da sua voz que ele está comigo. Aquilo que eu via e não cria, agora eu vou passar a crer. Então, ele subiu para o barco para estar com eles. E só de subir no barco, olha o que a Bíblia fala: o vento se aquietou. Meu Deus. Então, quando eu dou ouvidos à voz do Senhor, tudo que está revolto ao meu redor cessa. As dificuldades cessam. Então tem muitas pessoas que entram na prova, entram no deserto, entram na luta e ficam um grande período lá porque elas não ouvem, não dão ouvidos à voz do Senhor que está falando com elas. Ah, pastor, mas Deus não fala, Deus está em silêncio, é o trabalhar de Deus. Você subiu o monte, orou 9 horas seguidas? É porque o deserto, ele dura até o momento de eu ouvir a voz do meu Senhor. Até o momento dele entrar no deserto comigo, dele estar no barco comigo. Depois acaba, o vento cessa, as lutas param. A Bíblia fala que todos que se achegaram até Jesus foram curados. Todos que se chegaram até Jesus foram libertos quando ele esteve aqui na terra. Todos. Agora imagina, você está numa prova. Aí Jesus entra no seu barco. Você se achega até Jesus, a prova acaba. Mas eu preciso ouvir a voz. Como que faz para ouvir a voz de Jesus? Você subiu o monte, orou por 9 horas seguidas? Fez isso mais de uma vez? Porque a gente quer 15 minutos de oração, 1 hora de oração, quer que Deus fala, não é assim que funciona. Aí não fala, vou procurar profeta. Tem gente que nem ora, já vai procurar profeta direto. Que é bênção. Agora, por que você não sobe um monte e ora 9 horas? Por que você não faz isso mais de uma vez por dia? Por que você não faz isso mais de uma vez por semana? Por que você não passa mais tempo com o Senhor? Porque quando você ouvir a voz dele, ele vai entrar no seu barco e o vento vai cessar. O evangelista Marcos deixa registrado aqui o segredo da vitória, o segredo do sucesso. Tempo de oração. Oh, aleluia! E quando ele entrou no barco e o vento se aquietou, eles ficaram assombrados, maravilhados com mais aquele milagre que Jesus fez diante dos olhos. Ou seja,
Eu preciso ter intimidade para ouvir a voz do meu Senhor, eu preciso de intimidade para reconhecer aquilo que vai passar diante dos meus olhos. E se eu quiser que o poder de Deus, a virtude de Deus esteja sobre a minha vida para abençoar os outros, eu preciso começar a subir o monte, entrar no meu quarto, fechar a porta e passar horas e horas e horas e horas e horas e horas em oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.